Olá, ontem nós mostramos aqui a aventura de pai e filho que vão para Ushuaia de bicicleta em quase 5.000 quilômetros pedalando até o extremo sul da Argentina. Hoje vamos falar aí com um professor universitário que foi mais além. Viajou 747 dias por países como a Indonésia, a Malásia, e ele transformou tudo isso num livro, Travessia. É com Charles Zimmermann que eu vou conversar agora, que é o nosso convidado de hoje. Obrigado pela sua presença, Charles. O livro realmente é encantador, você viaja nele junto com você, né? Como é que você começou a trabalhar toda essa pesquisa para viajar de bicicleta por esses países assim tão inóspitos, né, para brasileiros como a gente aqui, que não está acostumado, só faz as viagens nos países mais tradicionais, por exemplo? Almeri, eu que agradeço o convite, né? Bom, esse livro, na verdade, de onde é que ele surgiu em si, né? Ele é resultado de muitas anotações, praticamente todo dia eu fazia anotações, eu gravava algumas conversas. O livro que foca muito no livro são as pessoas, o cotidiano em si, né? Eu sempre digo que nessas viagens, as pessoas que fazem a diferença da gente, né? E fotografias, então conta o cotidiano daquelas pessoas lá, junto do meu ponto de vista em si e também dos meus sentimentos. É um livro muito sentimental, um livro muito mais próprio. Ele não está muito ligado como um guia, exatamente, mais próprio, né? Agora, o surgimento dessas viagens, como é que veio essa ideia em si, né? Em 2004, o ano que eu completei 30 anos de idade, foi o ano que eu quis fazer um ano sabático em si, né? Eu trabalhava numa empresa em Jaraguá do Sul, na VEG, nessa área já de comércio exterior, lidava com essas pessoas, fazia algumas viagens a trabalho, né? Lidava com esse mundo estranho para nós, digamos assim, como você citou, né? Era um mundo, foi digamos assim, uma consequência. Muitas pessoas não queriam muito trabalhar com essas pessoas, porque é muito diferente, difícil, assim, por que não? Eu gostava, eu sou um cara que ao longo da minha vida, nas minhas férias, botava mochila nas costas e saía, às vezes até meio quase que sem destino. Sabia onde é que mais ou menos queria chegar, mas não exatamente, né? Mas tinha o dia do retorno, claro, né? Mas quando eu completei 30 anos, eu fiz um ano sabático, botei uma mochila nas costas e fui para a Ásia em si, né? Na época eu escrevi o primeiro livro, Nos Confins do Oriente, depois em 2006, enquanto aqui lecionava, voltei a fazer uma nova viagem, tive um tempo na África, né? Lá saiu o livro Estrada para o Grande Deserto, são dos países perto do Saara, tudo de mochila. Depois um livro com um toque, assim, digamos, uma viagem mais lenta, foi um período que eu fiquei, o livro se chama Terra Estrangeira, que relata um período que fiquei em Cuba, né, vivendo na casa das pessoas, voltei à África, num país chamado Ruanda, que passou uma guerra civil tremenda, umas ilhas distantes da Indonésia, então um livro mais centrado assim. A viagem de bicicleta em si, ela surge ao longo dessas outras viagens. Por que isso? Eu acredito assim que a viagem de bicicleta seria naquele sentido que você contempla a viagem como um todo, o caminho como um todo. Às vezes você pega um ônibus de Itajaí a Florianópolis, né? E você observa, né, na janela aqueles detalhes, aquela praia, aquele lugar, né, com o ônibus parou, do porquê não e tudo mais. E você chega a Florianópolis, lugar lindo, ok, tranquilo, chegou ao destino. Mas por muitas vezes acontecia nessas viagens anteriores, eu chegar na Florianópolis, em algum desses lugares, exemplos, eu cito Florianópolis assim, e ficar com aqueles lugares do caminho na cabeça, né? E a bicicleta vem disso, né? De viajar na velocidade das pessoas, eu digo assim, que é o slogan do livro. O que é a velocidade das pessoas na minha concepção disso aí? Você tem tempo, você está perdendo tempo para observar aquela pessoa nos movimentos dela, ali na agricultura, algum trabalho de beira de estrada, ela te cumprimenta, você cumprimenta. Sentir o vento, o calor, a chuva, né, o frio, às vezes, né? De conhecer as pessoas, né? Exatamente, exatamente. Ver o hábito em si, analisar, né? Então, a bicicleta, ela proporciona essa vantagem em si, né? Essa viagem, por exemplo, ela não tem nenhum... Eu não sou um cara de desafios, sabe? Vai vir virar uma tempestade, eu vou ficar aqui debaixo da tempestade. Não, por muitas vezes pegava, enfiava essa bicicleta num ônibus, num caminhão, né? E ia, e seguia. Eu tinha uma direção em si, né? Então,
nessa concepção, né, de ideia. Você já praticava o ciclismo aqui antes de começar? Eu sou um cara que eu digo assim que talvez o maior presente que eu tive ganhei como criança foi a bicicleta, assim como a maioria das crianças, né? E sempre tive bicicleta. E sempre fui, agora mais ainda, um cara que usou muito a bicicleta para o trabalho, para o deslocamento, né? E depois dessa viagem, talvez eu volto quase que um ativista, assim, entre aspas, né? Do uso da bicicleta no trânsito, ou melhor, defendendo o espaço da bicicleta no trânsito. O que a gente havia falado no programa anterior, né? Mas até mostrando no programa anterior, aqui em Balneário Camboriú, há um projeto do Sindicato dos Hotéis que paga R$ 85, a metade do vale do transporte, para o funcionário ir de bicicleta, né? Então, realmente, isso é interessante também, né? Esse ativismo, né, na realidade. Essa ideia, ou seja, queira ou não queira, é algo irreversível, né? Eu acredito assim que nós brasileiros somos assim, o que a Europa fez há 30 anos, a gente está fazendo agora. Só que nós não somos a Holanda, né? Nós somos latino-americanos, então temos modos diferentes de ser e tudo mais. Não quer dizer que exatamente como estava na Holanda 30 anos atrás, será agora. Mas queira ou não queira, do trânsito, das situações, isso é algo irreversível, a posição da bicicleta no trânsito, né? Agora, eu li aqui no seu livro que você é um apaixonado pela Tailândia e o povo tailandês, né? Assim, é um povo realmente bastante carismático desse outro lado do mundo? O que acontece? Esse tipo de viagem, você depende muito das pessoas. Você tem que gostar de gente para fazer esse tipo de viagem, né? E você depende. E na Tailândia são extremamente receptivos nessa situação, né? Nesse mundo, a receptividade é muito grande. Tanto é que existe um slogan no dialeto, na língua tailandesa, que a Tailândia é a terra do sorriso, né? Land of Smile em inglês, né? Terra do sorriso. E sim, então a palavra não, por exemplo, ela praticamente não existe. O não seria como nunca, jamais para nós, para o cidadão falar não lá. Então, o sorriso faz parte daquilo lá. Isso contagia na minha concepção. Claro, as belezas naturais é um país muito bonito, né? O sul em si das praias, então você pedala pelas praias, aquela coisa assim que você imagina, né? As areias super brancas, o mar azul, né? Umas ilhas sempre distantes. O norte da Tailândia é um lugar de uma floresta muito similar à nossa Mata Atlântica. Pássaros. Então, um país de uma beleza, assim, bacana. E das pessoas em si, para mim, são fantásticas também, né? Agora, estava lendo aqui também que tinha percurso de 700 quilômetros entre uma cidade e a outra, né? É quase como daqui a São Paulo, assim. Mais até, né? Só de ler a gente já fica até cansado, na realidade. Como é que você fazia isso? Parava, pedia pouso na casa das pessoas, é isso? Sim, sim. Aconteceu isso. Por exemplo, um exemplo de situações de longa distância, o deserto do Atacama, no Chile, né? Você tem cidades lá, 200, 300 quilômetros, que são as cidades que são, são cidades que são criadas em torno de um porto para escoar a produção de cobre do Chile, no deserto do Atacama. E no meio você encontra, de repente, um cidadão lá, tem uma casinha, mais umas cabras e vive ali, as cabras comem algo que se cria em redor das pedras, né? Algum vegetal ali, alguma planta melhor, e você batia na porta, que eu posso dormir aqui? O primeiro sempre meio assustado, que esse cara aqui aí e tal, não, você carrega uma barraca, um saco de dormir, né? Armava no quintal da casa, digamos assim, e à noite as famílias meio esse cara aí. Mas de manhã você via, a barraca é muito bom porque você ouve todos os movimentos ao redor, né? Você vê os vultos em redor. Então pela manhã você notava que as pessoas estavam te esperando para você despertar e te chamarem para o café da manhã. Por muitas vezes era difícil você sair no horário que você pretende sair, né? Por quê? Eu de bicicleta assim, nunca pedalei à noite, e sempre de manhã. Eu sou um cara que pedalava de manhã, né? Sempre tentava, com chuva ou sol, tentava cumprir o trajeto da manhã. Né? Se resguardava, né? Sim, exatamente. Então, é nesse sentido. Então, esses trajetos longos você tinha o norte, né? Sabia, tinha noção, mas sabia das longas distâncias e queira ou não queira, você tinha que quebrar um pouco esse orgulho que às vezes nós mesmos temos de pedir ajuda, do porquê não, posso ir, isso aí é uma coisa que se aprende. Um dos grandes aprendizados que eu trago dessa viagem aí, né? Pois é isso que eu queria saber. Mudou bastante a sua forma de ver o mundo, de pensar? Eu posso ser para ti assim que mesmo nas viagens anteriores, Almeri, desculpa, mesmo nas viagens anteriores, você via assim, você está de mochila,
né? Você vê aquele mundo, aquelas distâncias sociais que o nosso país também tem, claro, mas você pega países da Ásia, que nem a Índia, é gritante, na África, assim, é gritante as distâncias sociais das pessoas. Mas nessa viagem, o maior aprendizado foi que você pode viver, você pode se locomover, você pode viver com muito pouco. Muito né? pouco. Eu não trouxe aqui a bicicleta, mas alguém que possa entrar digitar meu nome, Charles Zimmermann, no Google ou enfim, fontes da internet, no próprio livro, tem lá a foto da bicicleta, né? Então, queira ou não queira, você tinha a bicicleta, você tinha os alforjes, que são aquelas bolsas que coloca na frente e atrás, né? E isso era minha casa por 2 anos, 747 dias, né? 747 dias é a soma em si dos dias atrás do diário. Dei-me conta que, do modelo no avião, do porquê não esse número na capa do livro, né? Mas a minha casa era aquilo ali. Né? Então, se adaptar, então era assim, se adaptar a isso, com né? muita pouca roupa. Quanto mais roupa você tem que carregar, é aquele peso, né? Então, era uma calça como essa, né? Para um momento, mas a gente uso muito aquelas bermudas de ciclista, né? Aquilo até para questão estética e tudo mais, né? De muita assadura às vezes e tudo mais, né? Um tênis, né? Um par de Havaianas. Claro, eu sempre cuidei muito na questão de segurança, então quando usava uma jaqueta, como uma corta-vento, uma cor amarela, uma cor visível, né? Sempre com capacete, né? Eu vejo muita gente pedalando aí na beira da estrada, não cuidando muito de segurança. E outra beira de estrada que eu digo também, sempre estradas secundárias, né? Mesmo que você não encontra nos mapas, sempre perguntando, evitando sempre uma BR-101, por exemplo, que nós temos aqui, e você tem alternativas, sempre buscando alternativas. Então, o grande aprendizado para mim, assim, foi essa ideia do viver com pouco. Né? Viver com pouco, o desapego na realidade, né? O que você experimentou lá, né? Assim, a gente vê assim que realmente é um livro que você escreveu de uma forma antropológica, né? Contando a história do povo, né? Então, realmente, muita pobreza, uma cultura diferente, né? O que aqui no Brasil também a gente observa em certos lugares, como no Nordeste, sim. E até aqui no Sul, em algumas regiões, né? Claro, nós temos isso também, né? A gente fala às vezes, claro, cada um tem o seu sistema, nós temos latino-americano que nós temos aqui, temos a violência urbana por trás disso também, né? Exatamente, Percorrer no Brasil o que você percorreu lá, às vezes é muito mais arriscado também, né? Aqui no Brasil a gente tem esse detalhe também, né? Temos aí essa violência, assim, atravessar grandes cidades, grandes centros, que é uma coisa complicada. Que é algo que acontece só na América Latina, né? Às vezes as pessoas perguntam, cara, tu não teve medo nessa viagem? Né? Eu digo para eles assim, que eu nunca tive a sensação de ser assaltado. Eu acho que quando você você chega com a bicicleta só com aquelas coisas, as pessoas sempre dizem, esse coitado, você sempre é o coitado, né? Num país que não tem essa ideia, fora da Europa, né, que o cicloturismo é uma coisa muito desenvolvida, você sempre é o coitado, né? Então, essa questão da segurança, eu nunca senti a sensação de poder, daqui a pouco estar em uma situação de perigo, algo assim. Mas aonde eu senti uma sensação estranha, ela foi uma sensação do meu inconsciente, foi quando, dessa viagem, ela cumpriu trechos, foi uma volta ao mundo, mas de uma forma trechos, né, da Ásia, trechos do Oriente Médio, da Europa e da América Latina, trechos. Mas eu tomei um avião da Alemanha para Costa Rica, né, a cidade se chama São José. E quando eu desci no aeroporto de São José, que é a capital da Costa Rica, eu comecei a me sentir que literalmente estava perto de casa, né? Aquele jeito, característica que toda a cidade é latino-americana, né? O que acontece? Eu transporto a bicicleta no avião, desmonta, usa aquelas mesmas caixas onde vem a bicicleta nova, né? Desmonta e monta ali mesmo no aeroporto. Eu saio sempre pedalando do próprio aeroporto. E assim que comecei a tomar a estrada, sair em movimento em direção ao centro da cidade, aquela característica de sensação de estar em casa, o que é isso? E aquela mesma sensação de insegurança também, né? São aqueles muros altos e que na qual sobre aqueles muros, aqueles arames farpados ou cacos de vidro, né? Então, essa é a sensação que alguma coisa acontece ali, né? Então, foi um medo, assim, inconsciente, né? Isso é uma coisa bem latino-americana. Latino-americana. Tá certo, Charles. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Charles novamente. O Charles vai contar mais algumas curiosidades que ele escreveu aqui no livro Travessia, como, por exemplo, aí, os enterros em alguns lugares por onde ele passou. É um instante só.
Olá, estamos de volta. Para você que sintonizou a TV Univale agora, seja bem-vindo ao painel Univale. Hoje o nosso convidado é o Charles Zimmermann, autor do livro Travessia, que narra para a gente uma história de uma viagem de 747 dias por países aí bastante interessantes ao redor do mundo, e ele foi de bicicleta aí nessa viagem. O Charles é de Santa Catarina, de Jaraguá do Sul, né, Charles? E é professor universitário da Universidade Católica lá de Jaraguá do Sul. Charles, eu tenho uma curiosidade assim muito grande, que a gente é muito ligado ao meio ambiente, né? Como é que é a conservação do meio ambiente nesses países por onde você passou, já que você passou de bicicleta e deu para dar uma noção do que é? Como é que é a preservação nesses países? Eu li aqui no seu livro que alguns são desertos assim, e as árvores já cortadas, morros pelados mesmo, é isso mesmo? O homem em si é danado no mundo, né? Eu digo assim que hoje, pensar na questão do meio ambiente, você tem que, queira ou não queira, a gente tem que pensar de uma maneira global em si, né? Talvez você faz a sua parte, sim, mas o que está acontecendo do outro lado do mundo? Eu digo assim que florestas como na Indonésia, né, essa influência da globalização em si é visível na China, como um todo, na Ásia. Então essa questão da parte ambiental é delicada, principalmente nessas partes do sudeste da Ásia. Eu digo assim, países como Indonésia, como no Vietnã, na Tailândia é um pouco mais avançado. Mas claro, as coisas vão mudando aos poucos. Eu acredito assim que eu não acompanhei talvez como é que foi essa parte ambiental no Brasil, por exemplo, ela começou nos anos 80. Eu acredito que, digamos assim, pelo que eu ouço, pelo que eu leio, o que está acontecendo lá é o que teve no Brasil nos anos 80. Então, daqui a 20 anos, mais ou menos, as pessoas vão começar a falar, a pensar como a gente está pensando aqui. Como eu comentei para vocês, a Europa está, há pouco, desculpa para você, uns 20, 30 anos na frente do nosso pensamento ambiental, talvez. Então, creio que alguns lugares na Ásia, como na China, né, estão aí uns 20 anos atrás de sentido. Queira ou não queira, a gente pensar na Revolução Industrial na Inglaterra, né, fotos daquele período do Rio Thames em Londres, a coisa é devastação total, né? Então, são cíclicos, mas as coisas, o homem realmente tem coisas estranhas, assim, que é triste, né? Essa coisa do lixo, essa preservação ambiental. E depois o seguinte, o mundo no momento, por que esse desmatamento muito grande na Ásia, principalmente? Tem uma nova vertente que é o tal do óleo de palmeira em si. Palmeira. Exatamente. E as florestas na Indonésia, que se a gente observar na linha do Equador, são florestas úmidas como na Amazônia, né? Substituindo o óleo de palmeiras. E animais muito endêmicos como o orangotango, por exemplo, que vivem nas áreas baixas onde são plantadas palmeiras, né? Ficam sem espaço, não há o habitat mais dessas pessoas, né? A gente vê na Índia, por exemplo, né? Toda hora, todo momento, que nem na Índia recém, um jaguar entrou numa universidade, como se uma onça entrasse aqui na Univale, né? Sim. Como que vem aqui? O que acontece? Lá eles não matam, digamos, idolatrados os deuses indianos em si, mas o homem toma o espaço. Recém um elefante entrou no meio de uma cidade da Índia, né? Se perdeu a manada. É que o homem toma o seu espaço. Toma o seu espaço, como às vezes os jacarés estão em áreas urbanas, né? Trazendo para nós aqui, né? Exatamente, porque realmente os pântanos foram transformados em loteamentos, né? Sim. Eu vejo lá em Jaraguá, né, as pessoas, recém uma reportagem, né, felizes porque havia macacos no seu quintal, tudo mais. Não, aquele quintal está dentro do habitat daquele animal, né? Está acontecendo isso. Isso é interessante. Em termos de alimentação, quem faz uma viagem como essa, né? Por exemplo, a gente no dia a dia, eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu não como carne vermelha, mas depois tem que se adaptar realmente à alimentação. Você se adapta muito, né? Então tem que se adaptar. Por que esse tem que se adaptar? Esse tipo de viagem não dá de você ficar carregando muito um suplemento assim, uma sopa assim e tal, você carrega peso. Então, o que acontece? Eu optei por uma coisa de comer, entre aspas, o feijão com arroz de cada povo, de cada região, né? Isso, por muitas vezes, que na Ásia, é fácil, né? Basicamente vegetal. Eu tenho uma linha com muita pouca carne, né? Muito pouca mesmo, talvez vermelha praticamente uma vez por semana no máximo, carne vermelha, né? E branca mais uns 2 dias no máximo eu tenho por semana e metade da semana eu não como carne.
trago essa herança da Ásia em si pela aquela questão dos vegetais sempre abundantes e, claro, lá sempre muito arroz, né? E aqui na América Latina é o milho, né, e a banana, né, assim como na Índia também a banana. Então, são 3 elementos que sempre faziam parte do meu cotidiano. Né? Da tua dieta mesmo. Minha né? dieta. A banana, principalmente. Se tinha uma fruta que eu sempre carreguei a tiracolo, sempre era a banana. Fácil de carregar e mesmo rica, na Europa, onde é que não produz, né, sempre, pelo clima, sempre carregava. Então, eu nunca fui um cara assim, eu relato nesse livro, da busca muito pela comida, e sim da minha questão da sobrevivência, no bom sentido, né? E como seria esse feijão com arroz daquele país. Então, eu relato essas comidas simples desses países. O que realmente também constrói essa ideia de ver o mundo, porque você vai e experimenta, não vai ao McDonald's, por exemplo, de lá, né? Né? Ao Burger King de lá, que já está dominando a Ásia também, né? Sim, em grandes centros. Então, por que também não tem, né? Você não vai encontrar um posto de gasolina que aquelas, né, que vende aquelas conveniência em todos os lugares, mesmo no nosso país, a gente mora no sul, mas se for do estado de Minas Gerais para cima, você vai ver esse distanciamento aí, que existe só aquela comida local lá, né? Ajuda a conhecer a cultura também, né? Sim, sim. Porque realmente a gastronomia também faz parte da identidade da cultura, né? É difícil, às vezes, essa gastronomia, você comer algumas coisas. Então, por muitas coisas, muita questão de higiene, né? Que é sujo. A primeira coisa que coloca na cabeça, assim, nem olha a cozinha, nem olha muito ao redor, né? Olha aqui por ali. Não tem esse negócio de ficar olhando muito, observando muito, né? E depois, quando você está com fome, você não está nem aí, né? Chegou a comer algum animal que, para nós, ainda é exótico no nosso dia a dia? Por exemplo, cachorro na China? Sim, tive oportunidades, não nessa viagem anteriores, aí já não é exótico até para eles também, não é tão no cotidiano, né, que é mais o frango em si. Mas eles comem sim. Aconteceu na Indonésia, por exemplo, cachorro na China, né, e é assim, tipo de um espetinho, né, assado e meio frio, do jeito que eu comi, então dava um gosto de cabrito, assim, frio, né, com aquela gordura que se tem. Mas no Oriente Médio, por exemplo, né, come muito camelo, né, o camelo trabalha aí quase a vida inteira e no final ele é devorado. Né? Como que é o modelo de família nesses países que você passou? Por exemplo, você narra aqui um apego muito grande à questão espírita, né? Da pessoa que morre e ainda o velório perdura por um mês, por exemplo. Sim. Como é que é isso, assim? Isso é uma coisa muito interessante que eu relatei muito nesse livro, algumas ilhas distantes da Indonésia, chamado Sulawesi, né? Bom, uma das coisas assim que nesse mundo ocidental, né, esse modelo de vida nosso, a gente já está um pouco distante entre a relação pai, filho, a gente está um pouco mais distante. Mas nesses países como na Índia, na Indonésia principalmente, é tão próximo essa questão da vida, porque na Indonésia, quando a pessoa morre, né, a sua ossada em si fica no quintal, né, no meio da produção de arroz, que é a base da agricultura em si. Né? Se eles mudarem, aquilo vai junto. Né? E aí, por exemplo, esse ritual que acontece na ilha de Sulawesi, o que é? O morto ele fica sentado, né, dessa forma que se tem. Na sala as pessoas vêm, os vizinhos vêm, os familiares vêm, e fica ali por 15, 20 até 30 dias. Né? Então, existe uma substância, algo que passado no corpo, eu não sei dizer o nome, né? E, claro, coberto com um véu branco, né? E com presentes, com rituais, a família fica ali fazendo festa no bom sentido, né? Ou seja, banquetes, porque esperando que essa pessoa vá para uma vida próxima, aqui está no sofrimento aqui, né? E vá para uma vida melhor no futuro. Então as pessoas mantêm esse corpo. Esse corpo pós 20, esse tempo aí, ele é colocado no alto de uma montanha, onde que os abutres, os urubus para nós aqui vão comer essa carne, né? Porque teoricamente para eles, a partir do momento que um corpo está ali, não serve para absolutamente mais nada, né? Então tem que servir para alguma coisa, alguém tem que usar. Então que os abutres usufruem dessa carne aí, né? E levam. Recolhem depois de um dia, não sei te explicar exatamente quantos dias, né? Tragam essa ossada. Alguns acabam por cremando, sei lá o que, mas esse exemplo dessa ilha, por exemplo, em específico, isso é colocado, outras ilhas na Indonésia, como Bali, por exemplo, né, colocado numa caixa pequena ossada que vai ser enterrada no quintal da casa.
Nossa, uma cultura bastante diferente, né? Ah, sim, muitos rituais muito interessantes. Na Índia, principalmente, o que mais chama a atenção essa questão da vida e da morte é na Índia. Eu digo assim que eu sou um fã da Índia, né? Eu acho que existe um mundo que nós vivemos e paralelo a esse mundo se chama Índia. É a questão da morte. Existe uma cidade chamada Varanasi na Índia, onde que a pessoa é um país de 1,2 bilhão de pessoas. A pessoa acha que, bom, estou no fim da vida, tal e tal, vai migrar para essa cidade, né? E lá existem albergues, né, de pessoas que estão para morrer. Para morrer, né? Se consideram para morrer também, né? E aí são cremadas na beira do rio, no rio Ganges, né? Suas cinzas arremessadas no rio. Então, essa questão religiosidade, vida é bem interessante na Ásia, principalmente. Eu sou um fã da Ásia, sou suspeito para falar, né? Tá certo, Charles. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vai vir um novo livro aí. Sim. Tem até metade do ano, julho precisamente, né? Deve sair um livro novo, vai sair, né? Que foca muito, essa questão falando de religião, né? Foca muito o budismo na Ásia, mas o budismo visto de um olhar de um ocidente, né? Uma pessoa que admira esse estilo de vida, essa ideia budista, né? E são visões, através de caminhadas que eu fiz pelas montanhas do Himalaia, nada de grandes altitudes, né? Mas, enfim, caminhada no sentido daquela, como é que a pessoa, a presença da felicidade do budismo que transmite naquelas famílias em si. Tá certo, vamos aguardar então, né? Obrigado pela sua presença aqui, Charles. Eu que agradeço a vocês. Parabéns aí. Obrigado. O Painel de Vale fica por aqui, a gente volta na próxima semana para você. Uma boa semana e até lá.